Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha umectação pós-tranças. Meu cabelo, ele assim, não ficou muito ressecado, tá? Mas assim, ele fica sempre assim, embaraçado, fica uns nozinhos, fica alguns resíduos. Por mais que você lave, mas sempre fica alguns resíduos. Então, eu vou fazer uma limpeza e vou estar utilizando o óleo de coco e utilizei um pouquinho do óleo de mocotó ou tutano. Porque assim, esses dois óleos, eles são bastante hidratantes, emolientes, então ele vai facilitar com que esses resíduos saiam com facilidade. E somente depois é que eu vou fazer a nutrição. E olha só, eu vou começar a fazer a aplicação com o meu cabelo, sem desfazer as mechinhas. Eu vou apenas aplicar o óleo. Eu fui passando o óleo, começando pelas pontas e fui até a raiz. E quando chega naquele nozinho que fica assim bastante crosta, a gente dá sempre assim uma amassada, apertando assim bem, que de imediato já vai se desfazendo aquela crosta, tá bom? Esse óleo de coco, ele é excelente nessa fase, porque ele realmente, ele desfaz, ele limpa todo o couro cabeludo, ele elimina toda essa crosta, tá? Então é muito importante que a gente faça essa limpeza antes de fazer o tratamento após as tranças, tá bom? Mesmo sem as tranças, é bom fazer. Então, assim, gente, eu já fiz todos os coquinhos, tá? Eu já passei óleo no cabelo todo. E agora eu vou aguardar alguns minutos, enquanto ele fica bem molinho, para poder desembaraçar. Eu utilizei o óleo de mocotó e o óleo de coco. Eu coloquei uma colher de cada e ainda sobrou. Então, assim, quando você desfizer os seus coquinhos, se você perceber que o seu cabelo ainda está precisando de mais óleo, você vai lá e vai colocando mais um pouquinho de óleo, tá? Eu acho que no meu caso, ele não vai mais precisar de óleo. E aí, assim, você vai desembaraçando, começando sempre pelas pontas até chegar à raiz. E eu sempre faço assim, eu começo com o pente mais largo e depois eu pentio com o pente mais fino, tá? Porque isso vai evitar que quebre meu cabelo, que eu puxe assim, aqueles fios que estão soltos e acabe saindo os que estão fracos, tá? Então, é muito importante que a gente faça isso. E quantas vezes precisar você fazer esses coquinhos, você vai fazendo, tá bom? Às vezes eu faço 2, 3 vezes, porque eu desembaraço, eu percebo que ele ainda está assim, precisando absorver um pouco mais de óleo, então eu faço novamente os coquinhos e deixo mais algum tempo. E quando eu desfazer, se eu perceber que ele precisa de mais óleo, eu coloco novamente. Então, assim, o seu cabelo é quem vai determinar a quantidade de vezes que você vai ter que fazer esses coquinhos. O meu eu fiz 3 vezes. Eu fiz a primeira vez com o cabelo embaraçado, depois eu desembaracei, fiz novamente e eu fiz após a lavagem, tá? Depois que eu lavei, eu fiz novamente, porque ele fica realmente bem mais solto, ele fica bem mais macio, dá aquela aparência de que o cabelo tá maior, porque ele tá mais solto, e fica bem mais fácil a gente estar fazendo os penteados e fazendo a texturização, tá bom? Então, olha só como ele ficou bem mais solto. E olha só como ele ficou desembaraçado. Olha, não existe aquela coisa assim de você já tá. Aqueles cabelos que a gente vê no Instagram, que a gente vê muitas pessoas que postam. Gente, realmente, para chegar àquele ponto é muito trabalhoso. Não é aquela coisa de você só passou um creme, eu vou fazer ali aquela fitagem, eu vou dar aquela amassadinha, eu vou colocar um finalizador e já está pronto. Não, realmente precisa de assim, muito trabalho mesmo, porque você vai ter que desembaraçar o seu cabelo todinho para que ele possa estar absorvendo bem a hidratação, para que ele possa estar absorvendo o produto que você vai estar utilizando, tá bom? Nesse caso aqui, o óleo, ele absorveu bastante, mas porque eu fiz todo esse amaciamento, porque eu desembaracei o meu cabelo, porque não tem como você fazer uma umectação, você fazer uma hidratação com o cabelo embaraçado. Ele não vai absorver os nutrientes de maneira assim eficaz.
Então, você fazendo isso, fica mais fácil, porque o cabelo crespo, ele já tem, assim, por característica, a dificuldade de absorver os nutrientes, de absorver os óleos, tá? Então, dessa forma, ficou bem mais fácil você fazer essa hidratação, essa nutrição. Então, assim, eu fiz novamente os coquinhos e deixei por alguns minutos e só depois eu fui fazer a minha texturização. Então, depois dele desembaraçado, ele todo humectado, ele não vai mais precisar de óleo. Eu fiz pela terceira vez os coquinhos e quando eu desfiz, realmente ele estava bem brilhoso, bem macio, bem mais solto. E dessa forma, ele facilita com que eu faça os penteados, com que eu faça a texturização. Se você gostar de muito volume, uma dica para que ele fique mais volumoso ainda é você finalizar jogando ele todo para frente, tá? Você faz a sua finalização com ele todo para frente, que quando você voltar jogar ele para trás, ele vai estar com aquele volumão de responsa, viu? Assim, eu não gosto muito dele volumoso, então eu prefiro estar fazendo as minhas texturizações, tá? Mas se você gostar de volume, é só seguir essa dica que ele vai ficar com bastante volume. E olha como ele já tá bem mais solto, bem mais leve. Gente, ele tá com um balanço incrível. Então, assim, isso vai facilitar com que eu faça a minha texturização. Eu gosto de estar fazendo assim, os coquinhos para finalizar, ou eu gosto de estar utilizando bobs. Eu não gosto de deixar ele assim com aqueles cachos bem definidos, por, é, porque na hora de eu pentear, ele vai dar bastante trabalho. Então, assim, eu prefiro estar deixando um cacho mais aberto, deixando ele mais solto, que isso facilita exatamente na hora de eu estar penteando, tá? Mas para quem gosta dele bem definido, é só fazer a sua definição. Usar o seu finalizador. Como eu vou fazer a texturização com bobs ou coquinhos, eu só uso a cera de abelha. Mas para você que pode estar fazendo a sua finalização para que ele fique bem cacheado, realmente você pode estar usando um creme de pentear. E só uma dica, tá, gente? Deixa o cabelo secar assim um pouquinho e depois você dissolve um pouco do seu creme de pentear, coloque algumas gotinhas de óleo de coco e acrescente água e molhe novamente. Aí você vai molhando com essa misturinha, que você vai ver como seus cachos vão ficar super definidos, tá? E quanto menor as mechas você for umedecendo, melhor será o resultado, tá? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal